Ora, boa tarde a todos. Estamos hoje para mais uma conversa do ciclo em Fotografia e Território. Hoje o nosso convidado é o André Castanho. Olá, André. Olá, João. Boa Tem, tarde a todos. recentemente publicámos um trabalho dele aqui no nosso portal, no nosso arquivo. Temos mais um convidado. Já sei que é o Miso. Exatamente. Recentemente publicámos aqui o trabalho do André Todos os Sítios, que está atualmente exposto na Galeria Estação dos Encontros da Imagem. E, portanto, aproveitamos também essa possibilidade expositiva para conversarmos quer sobre o trabalho, quer sobre a exposição, evidentemente, e é nessa sequência que vamos conversar. André, eu peço-te que faças de ti mesmo uma pequena introdução, uma pequena apresentação, para depois podermos passar para todos os sítios. Ok. Pronto, eu, antes de mais, agradecer o convite, agradecer a oportunidade de poder figurar na vossa plataforma e pronto, e dizer que é um privilégio enorme poder estar aqui a ter esta conversa contigo e a poder falar sobre este trabalho e sobre o meu trabalho. De facto, eu exponho aqui nos Encontros da Imagem este ano. Eu moro aqui em Braga, apesar de ser natural de Viana do Castelo, mas tenho formação como arquiteto e posteriormente e mais recentemente como fotógrafo também, mestrado pela Escola das Artes da Católica. Uhum. Este trabalho surge como a partir deste mestrado e foi uma investigação que, para além do trabalho fotográfico, do trabalho visual, há também uma investigação teórica, histórica, que a determinada altura põe em relação não só os domínios, digamos, dos paradigmas visuais que as fotografias encerram, mas também uma série de outros temas que as fotografias tentam, sobre o qual as fotografias tentam discursar. Uhum. Do meu ponto de vista e do ponto de vista da minha experiência, são tudo coisas que dizem respeito e que confluem naquilo que pode ser uma noção de paisagem, ou de fotografia de paisagem, digamos assim. Eu penso que... Ok. Tu, pelo que sei, cumpres funções profissionais na Câmara de Braga, Na Universidade do Minho. na Universidade do Minho, desculpa. Sim, sim. E como técnico, como funcionário não docente, digamos assim, o termo correto. Como funcionário não docente. Como arquiteto, exato. É um serviço que tem de manutenção de infraestruturas e de edifícios e faz alguns projetos e algumas requalificações antes da arquitetura e de outras áreas. Então, olha, vou passar a partilhar o ecrã para passarmos para o teu trabalho. Estás a ver o ecrã, não estás? Sim, sim, está ótimo. Okay. Este foi um trabalho, tanto que tu fizeste sobre Braga Centro. Braga tem sido uma cidade com um crescimento, talvez das cidades do interior, enfim, se é que se pode considerar interior, com maior crescimento dos últimos anos. Enfim, há umas décadas era Coimbra e Setúbal, mas parece-me que Braga ganhou um protagonismo bastante grande nas últimas, talvez, 15, 20 anos. E esta série é extremamente oportuna porque reflete justamente sobre isso. Quando tu empregas aqui esta designação todos os sítios, que é uma designação muito interessante entre portanto, a ideia do lugar, o space and the place, não é? Portanto, aquilo que justamente as ideias de uma série de autores trabalharam, e lembro-me de uma dela muito interessante, em que o Bachelard, justamente o Gaston Bachelard, reflete sobre isso,
em que diz que é justamente através das práticas que nós transformamos o espaço em lugar, não é? Portanto, the space into place. E parece-me que a tua reflexão é bastante profunda sobre isso e começa justamente com esta imagem. Portanto, eu gostava que tu elaborasses um pouco essa ideia, não só do título, de todos os sítios, mas como esta reflexão que fizeste em torno do espaço e do lugar aqui sobre Braga Centro. Ok. Eu acho que o primeiro momento será, isto não é um trabalho, digamos, sobre Braga, não é? Eu chamei Braga Centro a esta exposição por ser numa associação de Braga, numa galeria de Braga, e aproveitar o facto de ser em Braga. Ok. Na tese o título é diferente, o título é Todos os sítios, fragmentos de uma paisagem próxima, e a reflexão pretende ser um bocado sair do exterior, sair para o exterior que é a realidade de Braga, tentar cruzar aqui outras realidades que dizem respeito à paisagem contemporânea, se quisermos dizer assim. Naturalmente que Braga é tudo isso que tu disseste e nos últimos anos, de alguns anos para cá, eu moro aqui há 7 anos, mais ou menos, 7, 8 anos, isto tem tido transformações muito grandes, mas é uma cidade que do ponto de vista se calhar das ordens e das políticas urbanas, é uma cidade muito particular. A ideia de sítio surge, como tu dizes, eu nunca li o Bachelard, a referência ao Bachelard que tu tens, eu nunca li, mas tenho outras que se calhar tocam aí e penso que tal como o Bachelard, vão todos beber ao efeito, não é? Que é a tal ideia do espaço concebido, o espaço vivido e o espaço projetado. O lugar, ou o sítio, ou o espaço vivido do Lefebvre diz respeito a estes usos e que eu tento aqui ir buscar e tentar realçar de determinados lugares. Eu chamo o sítio para ser um bocado alternativa a estes grandes conceitos como o espaço, o território, a paisagem e o lugar, que são mais convencionais na literatura sobre o tema, na arquitetura e na sociologia e na antropologia, e para também tentar caracterizar um lado que se calhar é mais, como é que eu posso dizer, não é tão, não queria dizer positivo ou negativo, mas se calhar não nos permite identificar de uma maneira mais próxima ou se calhar mais íntima com estes lugares. O sítio sempre remete para o ato de sitiar, ou seja, sabemos que há ali uma realidade geográfica concreta, mas que depois também tem este lado mais obscuro. E são lugares que nós, se calhar, estamos mais habituados a ignorar e não a ter como paisagem. E talvez aqui interesse falar do Mitchell e do que ele diz ser a paisagem como construção cultural. De facto, eu olho para a paisagem não como aquela coisa que se vê de forma abrangente, com uma realidade que é quase determinantemente natural, mas como algo que pode estar próximo, não é? E como algo que pode estar representado no mais banal e até no mais fragmentado. E construir a partir daí desses fragmentos esta paisagem, que é a paisagem contemporânea, enraizada na cidade de Braga, naturalmente. Há uma ideia inicial, sobretudo nesta sequência que me enviaste, obviamente, quando estamos perante uma sequência, um conjunto de imagens que sucede a outra, e sobretudo aqui nesta experiência on-site, na internet, é uma experiência diferente da montagem que tu tens em Braga, evidentemente. Sim. Aqui nós somos obrigatoriamente obrigados, passo o pleonasmo, a ler na sequência que o autor deseja e portanto, há aqui uma espécie de início escavação, entre aspas. Exato. Isto corresponde a isto é muito engraçado porque quase todas as fotografias desta série são feitas num raio, digamos, 500, 600 metros da minha casa. Estas fotografias iniciais aqui dizem respeito a um lote, que é um lote colado ao meu prédio aqui no centro de Braga. Okay. Foi um lote que entrou em transformação
com a construção de 2 novos prédios. Uhum. Incrivelmente, e contrariamente àquilo que estipula o PDM de Braga, foi construído um piso subterrâneo, que é ilegal a não ser em situações excepcionais para a construção de uma garagem. Uhum. E como isto é tudo granito e é este solo extremamente duro desta cidade, foram necessários todos estes trabalhos. Eles tiveram imenso tempo a desenterrar blocos e a desmontar blocos. Para mim, eu acho que cria aqui uma ligação bastante forte com este trabalho que também é o do fotógrafo e é, em particular, este é o lote, isto é colado à minha casa, mas esta fotografia aqui já é tirada de cima de uma grua que eles já tinham montado numa fase posterior, mas acho que revela bastante bem aquilo que é um bocado o trabalho do fotógrafo de escavar e de ser quase um arqueólogo dos sítios, não é? E dos lugares. E estas imagens aqui conseguem representar um bocado isso, este trabalho de quase partir pedra, digamos assim, e também de escovar e de quase de perícia e força, que é um bocado como aquela foto que tínhamos ali atrás deles, dos pedreiros a desmontar aquele bloco enorme, não é? Quase com os espigões a entrarem no sítio certo e aquilo com umas marteladas. É um trabalho, é uma verdadeira arte. Não é? Claro, vê-se aqui vê-se uma sequência em que a pedra está a ser desenhada, há o risco e depois há a introdução dos espigões, e aqui já deve ser, digamos, suponho, o produto final daquela operação. Não é que são tudo pedras diferentes, não são tudo pedras diferentes, mas sim, em termos de processo é mais ou menos isso. Claro, porque aqui nesta pedra, neste caso, até se vê aqui os traços dos espigões que foram cravados na pedra. Ou seja, aqui, obviamente aqui já as primeiras 4 imagens são algo enigmáticas, mas já descritivas de um processo. Aqui já surge a arquitetura. É curioso como tu nas primeiras usas uma espécie de arqueologia da arquitetura, que é o que está prévio, digamos, enfim, a arquitetura, se considerarmos que a arquitetura é um momento acabado, não é? Ou seja, é o fim. Acho que cria uma. Sim, acho que cria, é o princípio. Eu acho que eu estou mais, né? É mais se calhar o princípio de uma história, mas acho que também serve bem o propósito de iniciar uma sequência de fotografias sobre lugares. Eu acho que diz muito respeito a essa transição e de uma paisagem que estamos habituados, se calhar, a que seja estática, mas que não é. Toda ela suscetível de milhares e milhares de transformações diariamente. Sejam estas transformações mais duras de quase dinamitar todo um terreno e uma superfície rochosa que tem milhões de anos, quase, né, a sua formação, e antigamente não se fazia isto. Todas estas casas aqui eram construídas em cima da pedra, não se escavava porque não havia sequer meios para isso. E agora não, agora como temos dinamite e temos todo tipo de coisas, podemos ir mais além. Não é? Em que é que esta ideia da arquitetura e da percepção da fotografia da arquitetura e remete para uma compreensão do ordenamento do território e da exploração da ideia de centro versus periferia? Para já, aqui ainda estamos no centro. Noutras imagens, talvez vamos um pouco para a periferia. Sim, ele é todo centro, ele é tudo aquilo que se calhar na gíria, aqui em Braga se define por Braga Centro. A maior parte delas tem a particularidade de ser, inclusive, na área que o PDM define como centro histórico. Ou seja, e a mim interessava-me debater sobre essa ideia, porque não é mais que um conceito, é uma definição legal. E quase como fazer o percurso inverso a um movimento que a fotografia viu imenso na transição do século XX para o século XXI, que é o de explorar a paisagem da periferia. Nós vimos isso, se calhar algo que começa nos anos 70 e vai por aí fora, até exemplos mais recentes. Aqui era quase, e no sentido de contrapor a ideia da periferia aos centros históricos consolidados e quase intocáveis, né, patrimónios Unesco. Aqui seria o percurso inverso, ou seja, mostrar como se calhar a ideia de centro histórico na realidade da paisagem
atual, Uhum. não se coadiz e não é assim de tal forma paralela com a ideia de perenidade, não é? De consolidação. O Uhum. que nós temos visto em Braga, mas também acho que em quase todas as cidades do país, é uma transformação imensa daquilo que se querem estruturas e Ok. também o facto de se falar aqui de um solo de granito que tem milhões de anos é a transformação imensa de estruturas, sejam elas construídas, sejam elas naturais, Uhum. que demoraram muitos e muitos anos a serem feitas e de repente são completamente arrasadas Claro. para incorporar novas realidades a um centro que é dito histórico, mas que cada vez perde mais esse dado, não é? Acho eu. Quando de repente deixamos cair a ideia de um património que tem que ser reconvertido e requalificado para dar espaço a um património que tem que ser rentabilizado, não é? Isto são casas, isto são lotes que nós vemos aqui, esta fotografia é tirada da varanda aqui do meu prédio, e Uhum. vimos imensos lotes como este, que até há pouco tempo tinham um ou dois fogos, ou que tiveram nos últimos 200, 300 anos um ou dois fogos. Agora temos prédios que têm 15 e 20 apartamentos, não é? É uma realidade completamente diferente. Ou seja, Em tudo. Em tudo. Braga também sofreu a pressão imobiliária do Porto e do Airbnb e dessa. Sim, 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 entra tudo na mesma lógica. Naturalmente que depois há sempre prejuízos Uhum. quando se tenta deixar as regras do mercado para produzir este tipo enfim, de realidades. Esta imagem é muito bonita porque tem aqui a grua A tal, discretamente gru- a a tal ocultar grua onde eu estava. exato, tem esta grua discretamente a ocultar uma torre do monumento e isto não é nada inocente, esta construção das imagens, não é? Obviamente. Não, a própria desconstrução do frontão da igreja, esta é a igreja de São Vicente, Exatamente. que é uma igreja lindíssima, dos finais do século XVIII, enfim, transformada por aí fora, Uhum. mas também há aqui esta ideia, o próprio lateral da habitação que está ali em chapa e com as tábuas, também há assim a desconstrução do triângulo do frontão Claro, e depois a própria mimetização da torre da igreja em claro, grua, não é? E a claro. chaminé e tudo mais, assim. Claro. Diz uma coisa que eu acho que é sempre interessante e que vale a pena. Tu usas aqui uma estratégia quer de mudança de formato, digamos, de um médio formato para um médio formato quadrado e uma mudança exatamente nesta sequência, ou seja, a mesma igreja por outro ângulo e a mesma igreja preto e branco e a cor. Como é que substancias digamos, esta E, prática que é artística, não é? Ao fim e ao cabo. sim, isto passa tudo pelo, assim, no âmago da questão estará o facto de eu ser arquiteto e de usar a fotografia como instrumento para chegar a um determinado sítio, não é? Ou Uhum. para me dar possibilidades sobre determinadas ideias. Uhum. Eu sei que representar em quadrado é diferente de representar em retângulo. Uhum. Também é diferente de representar a preto e branco e a cores. Como Exatamente. é diferente eu ter uma câmara à mão, como é o caso desta Rolleiflex, que fez esta foto a preto e branco, e ter uma câmara montada num tripé, seja, Uhum. seja pela própria relação que se constrói com os lugares, seja depois pelo tipo de exposição que até se pode dar à câmara. O que eu fiz sempre em todas as incursões que fiz, isto é um arquivo com cerca de 1000 fotografias, começou em 2018 mais ou menos, Uhum. e anda sempre com a câmera no tripé e uma câmera à mão. E Ok. quando há coisas que se calhar não estão ajustadas, digamos assim, para eu fotografar com a câmera 6.7, é uma mania neste caso, e eu tenho sempre a hipótese de explorar outras lógicas com uma câmera com negativo quadrado, digamos Ok. assim. Ok. Há, É a ferramenta, é o lado instrumental da coisa, não é? há aqui esse lado instrumental e ao mesmo tempo técnico, tu incorporas ainda outro layer que me parece interessante, que é ah, este layer, eu não direi que é do erro, mas da exploração do tempo. Vá lá. Da própria possibilidade fotográfica desta sobreposição, desta ideia em que tu deixas, por um lado, o limite do negativo e depois demonstras o próprio
processo da fotografia, em que no mesmo fotograma tens duas imagens sobrepostas, ou seja, em que é que isto também, como é que substanciaste esta ideia artística? Esta fotografia tem uma história muito bonita, uma sucessão de acasos, digamos assim, podemos dizer assim. A intenção, começando pela questão das margens, a intenção foi sempre integrar as margens, ou seja, isto é uma reflexão fotográfica sobre a paisagem. Interessa-me que as pessoas olhem para isto e que vejam ali uma fotografia mais antes sequer de perceberem a paisagem. Não é? Isto é uma fotografia sobre determinado sítio. Uhum. E daí incorporar as margens e até o próprio lixo, isto na altura de executar a exposição foi assim um debate aceso com o Marco Rocha na Lumen, porque ele é uma pessoa muito meticulosa e quase me bateu por eu deixar isto e acusou-me de ser preguiçoso, o que não é mentira, mas também não é totalmente verdade. Eu acho que faz parte do processo e esta fotografia representa bastante isso. Primeiro porque há aqui uma sobreposição de fotogramas e fotografias que não é intencional. Eu ainda tenho muito pouca experiência a fazer retratos. Normalmente os retratos que faço são assim na rua de pessoas anónimas que eu vou encontrando e que até vêm ao meu encontro perguntar o que eu estou a fazer, acabo por fotografá-las e como ainda tenho muito pouca prática a fazer este tipo de coisas, a tendência, ainda não consigo gerir muito bem o tempo e a relação ali com o indivíduo. E aqui aconteceu que eu esqueci-me de puxar o rolo, nisto de me relacionar com a pessoa. Esta é outra fotografia que é à porta da minha casa, isto é aqui a Praça da Faculdade de Filosofia. É um jesuíta aqui de um lar para antigos frades jesuítas que também é aqui ao lado, o irmão Abílio. E aconteceu assim, esta fotografia depois foi para revelar, também na Lumen pelo António Teixeira, e correu mal a revelação. Foram 3 rolos, que na altura aquilo, não sei o que é que aconteceu, mas houve um processo qualquer, até se nota nas margens estas manchas mais azuladas e tudo mais. Exato. Ou seja, mais um erro, coisas que eu não... Nota-se nesta nota-se. Sim, assim, mas esta até acho que é uma entrada de luz do próprio Beck, não estar devidamente, mas há outras fotografias que isso acontece, e nesta aqui eu aceitei, e na altura eu até nem tinha achado grande piada a fotografia, achei, porcaria, isto ficou mal e não sei o que, e correu mal. Numa das aulas que eu tive com o Paulo Catrica, ele viu esta fotografia e disse que gostou muito, e eu, afinal esta fotografia se calhar é fixe. E agora estou muito, muito contente com o resultado dela. Na exposição resultou muito bem, acho que eu escolhi das 50 fotografias, eu tenho 4 que são com 1 metro por 1,10 m, esta é uma delas e acho que está lindíssima. Muita gente se identifica, muita gente gosta e foi uma boa aposta, ou seja, é uma sucessão de acasos que no ato de fotografar não se controla de maneira nenhuma, quase, que aqui podia ter evitado a sobreposição, não é? Mas que depois trata também de se aproveitar relativamente ao contexto em que ela é exposta. Ótimo. Esta sequência eu aproveito para falar de um autor de quem eu gosto muito e acho que vários de nós gostamos muito. Já deves desconfiar quem é. Até porque ele, quando esteve no Porto, apresentou algumas imagens deste género. Estamos a falar de um autor que é muito caro cá em Portugal, já tem reconhecimento. O próprio Paulo tem contribuído também para que o trabalho dele seja mais conhecido cá em Portugal. E agora, com a felicidade também da MAC estar a editar trabalhos dele em livro, que é são pérolas esquecidas e que quando eu entrei lá na galeria da estação sorri quando vi estas coisas todas, ainda sem ler nada, já digamos a história da fotografia estava a entrar pelos olhos dentro e isso é maravilhoso porque eu não acho que a maioria destas coisas sejam portanto, não existe uma intenção de cópia sequer ou de pastiche, existe uma intenção primeiro, de respeito pela história e, segundo, de fazer ir além da história, ou seja, a maior parte das pessoas talvez possa ver, isto parece o Guido e tal.
mas a questão não me parece essa. O que é que eu sei, pronto, que agora vou-te deixar falar, porque acho que faz todo o sentido. Foi sempre, se calhar começando um bocadinho ao contrário, quando eu comecei a fotografar estas portas no próprio mestrado, diziam isso, mas, e colhido um bocado, diziam isso, não sei o que, parece o Guido e tal. O Carlos Lobo e o Paulo diziam, tens que matar o mestre, tens que matar o mestre. Eu acho que naturalmente, eu entendo isso que eles dizem, mas eu também penso que isto é, como o próprio Guido dizia e como ele fazia nas aulas dele, porque eu tive o privilégio de ser aluno dele também, isto não é a intenção de fazer cópia, porque na realidade o Guido nunca veio fotografar portas a Braga, isto são portas na cidade de Braga, não é? Claro. É mais a ideia de calçar os sapatos e fazer o meu próprio caminho com os sapatos que são, e com o Guido isto funcionava um bocado assim, a experiência com ele no laboratório de fotografia lá em Veneza funcionava um bocado assim, ele tinha uma espécie de cartilha com uma série de exercícios que ele chamava exercícios de gramática e queria que nós fotografássemos determinadas coisas de determinada maneira. É evidente que isto dava-nos bastante traquejo. Aliás, ele tinha um exercício que era exatamente escolher uma fotografia de uma lista de mestres que ele definia, e tinha que ser aquela lista. Se tu quisesse propor outro fotógrafo, ele tinha que aprovar. E o exercício era copiar uma fotografia. Escolher uma fotografia e copiá-la e explicar porquê, naturalmente. Não, não é uma questão só de fora. E claro que o meu olhar para o território, para a paisagem e a forma como eu me relaciono com a fotografia vem muito desse encontro, que também foi um acaso. Lá está esta questão do universo, que não acontece só por acaso, mas também porque as pessoas se metem ao caminho, não é? E eu nem sequer sabia quem era o Guido quando fui de Erasmus para Veneza, mas como andava sempre de máquina fotográfica analógica na mão, porque me apetecia fotografar tudo, porque aquilo é tudo fotografável, um amigo romeno, um colega, também estudante de arquitetura, que disse, olha, está aqui este fotógrafo, é muito bom, ele vai começar o curso dele no próximo semestre, pá, inscreve-te que aquilo é porreiro. Eu inscrevi-me sem saber quem era e depois, quando tive as aulas teóricas, tinha as aulas teóricas, tinha os exercícios práticos e aquelas aulas teóricas, eu comecei a rever uma série de conceitos ligados à imagem de uma arquitetura, que é uma arquitetura anónima, né? Que é aquela paisagem do banal e a paisagem fora, paisagem comum, se quisermos, e tentar perceber como é que isso, de facto, pode ser construído a partir de fotografia. Pronto, foi uma revelação enorme e penso que, acho que será se ao longo dos anos que eu for trabalhando, se as pessoas conseguirem identificar uma impressão que seja do Guido, eu vou sentir isso como vou me sentir lisonjeado. Eu não faço por ir atrás disso, naturalmente a minha ideia é diferente, lá está, eu não ando a fotografar os mesmos territórios que ando o Guido, mas também a questão das portas, é uma questão que não vem só dele, o AG fotografou imensas portas, aliás o Guido, o próprio Walker Evans, mas o Guido às vezes até repete a própria linguagem que o AG usava nas suas fotografias. O Guido também tem uma relação muito próxima com este tipo de construções, que é o pai dele que era carpinteiro. Então sempre muito ligado, também teve sempre muito ligado a estes trabalhos mais rudimentares e também acresce esse nível. Meu pai não é carpinteiro, mas o meu avô era. Também gosto muito destes trabalhos minuciosos, lá está, é ir buscar o mesmo tema, o mesmo vocabulário dos exercícios nas pedreiras, ou nos desaterros, agora também para este tipo de construções, e também resulta desta relação de proximidade com um centro histórico que é feito de parcela colada à parcela, e desta relação muito próxima com as portas e com o ato de entrar, digamos assim. Faz todo o sentido, isso que estás a dizer. Até porque, enfim, enquanto a nossa, vá lá, o nosso desenvolvimento, desde
enfim, desde que vimos ao mundo até uma determinada altura, o desenvolvimento do andar, do escrever, do falar é sempre por cópia, quer dizer, ou seja, há uma série de coisas que nós só aprendemos se fizermos exercícios de cópia, e a fotografia nesse aspecto é muito parecida ou seja, nós só começamos a desenvolver uma linguagem justamente através desses exercícios gramaticais iniciais que nos permitem depois aprofundar a linguagem, aquilo que queremos transmitir, etc. Isto é muito interessante, isso que estás a dizer. Não é? Sim, eu acho que acho que depois há coisas que eu ainda vou fazendo. Ele tinha muito presente e insistia muito nos exercícios de assédio, que ele chamava o assédio, que era selecionar um objeto e não fazer uma sequência de fotografias quase pautada, que era um bocado aquilo que faziam os Bechers, não é? Tinham aquele quase caderno de encargos para fotografar aquelas fábricas. Ele faz isso com um portão, com um poste, com uma esquina, com uma sequência de fotografias de uma aproximação, a rodear, enfim, ele até tinha esquemas e desenhos sobre isso, que são coisas fantásticas. Acho que sim, acho que uma pessoa tendo esses ingredientes e tendo todas essas ferramentas, depois adequará àquilo que é o objeto que pretende representar. É muito interessante. É um bocado por aí. Daquela porta, por exemplo, tenho um rolo inteiro de 10 fotografias só à volta daquela porta. Aquela aparece ali. Seguir a uma porta vem uma janela. É. E um interior. Exato. Um interior que é de um antigo bairro ali perto da universidade, onde eu trabalho, também de casinhas todas o resto do chão, e pronto, que eu decidi fotografar para completar. E a seguir à ruína vem a construção. Exato. Aqui com este formalismo da cor por trás, o castanho, o amarelo, o alaranjado, muito, muito bonito. Sim, é a cofragem de um fosso de um elevador. Sim, sim. E são as placas de contraplacado que depois... Eu penso que esta transformação de uma peça de imagem que é, de facto, enfim, verdadeiramente banal, não no sentido banal do termo, mas no sentido do que é o banal fotográfico, contemporâneo, enfim, Aqui... Diz. Aqui, pronto, também tenho imensas fotografias deste género, não é? E aqui interessa-me também explorar, lá está, esse lado de um trabalho e de uma construção. Agora aqui um pequeno à parte, eu quando fiz esta tese, estas fotografias foi 2018 e 2019. Nunca eu pensei que pudesse haver uma pandemia. Não te importas que eu vá passando? Não. Nunca eu pensei, e se calhar nenhum de nós pensou, que vinha aí uma pandemia, não é? Uhum. E muito mais que ia haver uma guerra em pleno território europeu. Eu acho que houve um processo de transformação muito grande na forma como nós percebemos o ambiente em que estamos. Uhum. E para mim, e na minha ótica, e naquilo que eu penso sobre a paisagem, para mim houve uma mudança radical da paisagem. Não porque o ambiente construído se transformou, à nossa volta houve uma mudança radical, porque não houve assim nenhuma catástrofe natural, não é? Mas porque a nossa percepção mudou sobre as coisas. Uhum. Nesta altura vivia-se um clima de bastante confiança, eu lembro-me. Era quando, aliás, havia assim uma espécie de fé no progresso, que eu na altura tentei desconstruir com este tipo de imagens, ou seja, ir buscar o aspecto mais rudimentar do progresso e deste trabalhador que está aqui com estes ararmes a dar aqueles nós todos e que vimos há bocado naquela cofragem. Né? Parte um bocado por aí de ilustrar. E depois há esta coisa que nós ainda não falamos, não sei se ias tocar disso depois ou não, que é a questão da paisagem próxima. Como é que uma paisagem pode ser tida com fotografias feitas a uma proximidade muito grande, num formato que não é o landscape, é o portrait, não é? Tudo verticais, e quase todas elas, eu diria, estas se calhar de interior não, mas quase todas elas foram feitas com uma teleobjetiva. Nós estamos habituados a que a imagem, a paisagem seja com uma grande angular, e com uma fotografia que abarca quase tudo. Não é?
Acho que depois resultou bem, e também já tinha um bocado essa intenção, resultou bem aquele mosaico que nós podemos ver na galeria da estação, enquanto a imagem. Acho que a imagem ampla será essa, a construção daquele mosaico que pode ter infinitas configurações, Claro. dependendo depois da seleção das imagens. Claro. Parece que estamos a passar por umas obras de recuperação interior, ou por um estaleiro, qualquer coisa. Sim. Estas duas imagens correspondem a obras diferentes, mas sim, eu visitei algumas obras que eram de amigos meus, nunca obras minhas, umas obras de amigos meus, e outras invadi, ou seja, invadi a propriedade privada à socapa, que também tem o seu lado interessante. Mais um retrato de pessoas que me abordaram na rua, e também aqui muito próximo. Estas mudanças de retrato a cores para paisagem a preto e branco tem um certo impacto. Há uma função narrativa que é quebrada, entre aspas, quebrada no bom sentido. Quer dizer, Sim. O Godard foi especialista em quebrar funções narrativas através dos dispositivos com que mostravam os filmes e, portanto, inventava cortes sonoros, visuais, de cor, etc. Portanto, havia uma espécie de falta de raccord que constituía a própria narrativa, não é? E esta aqui é fantástica. Aliás, estas são duas imagens seguidas quase do mesmo lugar, mas de pontos de vista diferentes. Lá está, aqui a questão da câmara que está montada no tripé e da outra que me permite fotografar com grande proximidade. Duas câmaras em simultâneo, digamos, onde vais escolhendo os planos e fazendo as... E contribuem todas para dizer coisas diferentes, não é? Para dizer coisas diferentes sobre aquele sítio. E o que interessa, de facto, aqui é explorar essa ideia de uma paisagem que é desconstruída, que é fragmentada e que do meu ponto de vista, é assim que ela funciona em termos de leitura global, se é que existe uma leitura global. Claro. Aqui entrando, se calhar, mais naquele domínio dos sítios que são, lá está, isto é tudo centro, muito ainda nos limites do centro histórico, mas realmente assemelha-se a uma periferia, ou seja, aquela imagem que temos de um espaço que é quase descuidado. Isto são loteamentos que são, né, correspondem a um processo normal de loteamento, que faz-se a infraestrutura, deixa-se os espaços para os edifícios, que depois vão ser os lotes, e que agora todo este espaço, que na altura era em 2019, que era uma imensa mancha vegetal, de vegetação cheia de vegetação espontânea, digamos, selvagem, agora é um grande Lidl e um Burger King, tudo asfaltado para estacionamento e tudo mais. E aqui entra ainda no discurso e também algo que eu fui beber bastante, embora isto não tenha sido mencionado como referência, mas é uma referência assumida, mas não tenha sido mencionado como referência teórica na tese, mas é os terreno vago do Sala Morales. Isto é uma ideia que já tem imenso trabalho, imensas pessoas trabalharam sobre isso, também é um bocado por aí que eu não quis explorar, mas entra nesse domínio, não só por aquilo que constituem estes espaços no miolo urbano, mas também pela relação que estes espaços têm, e que o Sala Morales explora isso bem, com a representação fotográfica da cidade, na transição do século XX para o século XXI. E depois para mostrar, uma vez mais, a ideia do Mitchell, que a paisagem é uma construção cultural e que estas coisas não resultam assim por obra do acaso e que por trás disto está tudo decisões económicas e decisões políticas. Não é? Nem ele resulta assim vazio por esquecimento ou por abandono, nem resulta assim cheio também por obra do acaso. O Mitchell
além da paisagem como construção cultural, é a paisagem enquanto poder, não é? Sim, sim. Landscape, É no mesmo. landscape and power. Exatamente, exatamente. É para mostrar que de facto, e eu sou um apologista dessa ideia, porque há uma dimensão que nós podemos explorar, uma dimensão quase operativa da paisagem e que pode ser explorada para quem trabalha com ela, mais do que a mera fruição, mais do que ir para um mirador e estar a observar a paisagem, digamos assim. Claro, claro, claro. Que é esta sequência que começa aqui, salvo erro, e tu introduzes aqui uma pontinha de um automóvel, depois A outra, paisagem do outra. automóvel, quase, que também me interessava e que O hoje em dia automóvel também não. está Sim, sim. e que hoje em dia também está em grande discussão, em grande debate nas nossas cidades, que é a presença do automóvel, como estimular ou como vetar ou como arranjar outras formas, mas é uma realidade e uma realidade que conforma em muitas nossas cidades, não é? Era como tu, Seja pelo aspecto exato. desculpa. A maneira como introduzes o automóvel nos planos é extremamente subtil, mas não há. Aliás, o próprio limite do negativo demonstra que era absolutamente intencional. Não, Sim, não, sim, sim, exatamente. Também, e esses limites também estão aí para mostrar isso. claro. Há ali um processo de relação com o ato da fotografia ou com o sítio que é tentado manter na fase de exposição na sua integridade. Porque eu, de facto, demoro muito tempo a fotografar e a enquadrar as coisas e acho E que aqui dá por aí. uma imagem que sintetiza todas as outras, onde o automóvel de facto é o primeiro plano. Exato. E os automóveis. No mesmo sítio, essa é a mesma rua dos carros e essa fotografia, o bairro chamado Bairro do Sol, tem um nome curiosíssimo, Uhum. que agora já tem uma série de casas abandonadas, mas também tem outras que entretanto foram reabilitadas, mas que tem assim uma conformação que sai completamente fora das lógicas de urbanização atuais. Aqui é curioso este salto é muito curioso. Entras para mim, de uma sequência que vinha de um determinado lugar e agora entras dentro de uma associação ou de uma casa de jogos, parece-me. Sim, é a associação da sede dos Alegrienses, que é o grupo de moradores, o grupo desportivo dos moradores antigo, do bairro da Alegria, que é um antigo bairro operário, Hum. e que fui incitado a entrar nesta associação, não por ter definido previamente que queria ir ali, eu tinha definido previamente que queria ir fotografar o bairro, e quando estava a fotografar o bairro, veio alguém assim muito confiante da sua posição, perguntar-me, quase ofendido, o que é que eu estava ali a fazer, não é? Eu disse que estava a fotografar a paisagem. A pessoa não ficou muito contente, disse que ali não havia paisagens para fotografar. Então eu reparei que. É engraçado que o Álvaro Domingos conta uma história exatamente igual, muito parecida com essa. Pois é provável, eu já ouvi o Álvaro Domingos, que é uma pessoa que sigo também há bastante tempo, provável que eu já tenha respondido às pessoas de propósito a ir buscar isso, mas de facto ouvi isso imensas vezes, e como ando com uma mamia num tripé é assim, mais inusitado e as pessoas têm mais tendência a vir questionar aqui, eu decidi entrar e depois, ao cabo de algumas cervejas e de 2 dedos de conversa, já estava a fotografar o espaço todo lá dentro e a fotografar as pessoas. Ok, Cria-se ali um laço quando à partida podia-se criar um atrito, mas claro, 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 neste caso são sempre oportunidades para explorar. claro. Outros casos não corre tão bem, não pode correr Hoje, mal. hoje em dia há uma abordagem muito grande aos fotógrafos, há uma desconfiança grande do que é que estão ali a Sim, fazer. sim, sim, sim. É uma Eu, abordagem. eu, eu não conheço esse tempo em que de facto a imagem das pessoas não explodia logo numa rede social qualquer. Mas Exato. quando comecei a fotografar já havia muito tenuamente esta exploração da imagem, já havia este receio de que a minha imagem vai parar aí a qualquer página de Facebook. Eu consigo perceber e acho que
acho que as pessoas têm de facto que perceber e salvaguardar a sua imagem, porque Claro. e, e pronto, e as pessoas tinham consciência, todas estas pessoas que eu fotografei receberam uma cópia do retrato. Depois de revelado, eu tratei de lhes fazer chegar. Aqui dá-se uma espécie de retorno do arco narrativo, não é? Voltamos ao arco narrativo, à linha narrativa inicial, que penso que já será quase retomar o ciclo do cotidiano, da rotina diária. Não é? Ou seja, desta vez já com os trabalhadores lá em plenos trabalhos, as infraestruturas, a torre da igreja. Sim, eu tentei aqui também, para esta sequência em particular e para a sequência que constitui o pequeno catálogo que foi feito para a exposição, dar este ar de cíclico, não é? Alguma coisa claro. que não está a acabar, está só a recomeçar. Não é? Claro. Isto é tudo um bocado assim. Claro, como esta imagem fecha e esta abre, e parecem ser as duas no mesmo sítio, mas em ângulos diferentes. Sim, e são no mesmo sítio. São exatamente o mesmo objeto. Lá está, é o tal exercício de assédio e de rotatividade e de escovar mais um bocadinho a pedra, não é? E penso que tenho 2 filmes, ou seja, para aí 20 fotografias desta. Essa expressão do assédio nunca tinha ouvido, de facto. Mas é uma expressão entre muitas que o Guido tem. Usada em termos fotográficos é de facto bonito. E se bem que a palavra assédio neste momento está assim com uma carga pública muito. Mas em termos fotográficos tem outra carga, sim. Sim. Ok. Está bem, André, olha, foi uma bela viagem aqui por todos os sítios de Braga Centro, atenção. Exato. Obrigado. Obrigado. Tens aqui uma citação do Manuel António Pina: quem fala obscuramente em qualquer sítio das minhas palavras, ouvindo-se a si próprio, não é? Sim, exatamente. É isto, olhar a paisagem, na realidade, é estar a olhar para nós próprios. Exato. Acho eu. É isso que eu proponho, pelo menos é preciso. O Robert Adams tem uma citação, enfim, foi uma citação que me obrigou a fazer um livro, curiosamente. Então. A fotografia é tanto daquilo que está à frente da lente como de quem está atrás dela, não é? E essa fotografia motivou-me a fazer a minha primeira série, que foi exposta pela primeira vez em Braga nos Encontros da Imagem. A sério? Que fixe. Ou seja, essa citação foi enfim, não estamos aqui para falar sobre mim, isto é só uma parte desta nota poética que colocas aqui, mas como essa citação, eu que não tinha, digamos, nenhuma ideia, e de repente, pumba, faz-se luz à conta de uma frase tão simples. Quer dizer, e iniciei... Diz. Não, iniciei essa citação foi o que despoltou eu ter começado aquela série, quer dizer, ou seja, não era do género, eu não sei o que é que anda a fazer, esta citação é que dá o sentido. Não. Claro. A citação foi o início, ou seja, e digo assim, de repente, vou fazer uma série assim, com base naquilo. Obviamente tinha que... Enfim, isto não é sobre mim. Eu acho que não, mas é sobre o nosso trabalho, não é? E eu acho que é um bocado. O Guido tem a metáfora do dedo, de alguém que está a fotografar e que ou quer desenhar um dedo, então se desenhar na sua testa, se vir só a si próprio, desenha na sua testa, mas é um dedo que para os outros aparece ao contrário, ou então se desenhar na nuca e é um dedo que projeta. O Agostinho da Silva dizia que não há proprietários das ideias e que por isso não cobrava os direitos de autor dos seus livros. Não é? E o Baudelaire dizia que tropeçava nos versos como nas pedras da calçada, por isso ele não inventava nada, encontrava-os. Eu acho que é um bocado por aí, ou pelo menos é um bocado
Eu digo assim, muito mais humildemente, naturalmente, Ok. que o trabalho de fotógrafo é muito fácil, que é só preciso chegar ao sítio e fotografar. E é um bocado isso, porque o sentido encontra-se depois, é preciso ter a humildade para reconhecer aquilo que está à frente da câmara e também saber os nossos próprios limites. E depois perceber que o sentido, se calhar, pode ser encontrado a posteriori, dependendo do contexto, se é para uma publicação num site, se é para uma exposição, se é para fazer um livro, se é para uma conferência, enfim, é um bocado por aí. Queres terminar com alguma referência ou mostrar imagens, se quiseres, sobre a exposição que está na Galeria Estação? Eu penso que já estamos, Eu não sei com um bom se. tempo de conversa, mas tu é que vês. Penso que não, eu nem sei onde é que há fotografias das. Eu tenho aqui, mas pronto, Ok. não será por aí, Então acho que foi. fica o convite a quem nos vir agora em breve que vá a Braga pelo menos até ao fim do mês, suponho, não é? Até dia 30, vai ser, falta agora a semana, mais a próxima semana, E mais a próxima semana. quem não sabe, a Galeria Estação é mesmo à saída do comboio de Braga, portanto é porta com porta, portanto não tem nada que enganar, é muito fácil. Olha, André, foi um prazer, muito obrigado. Prazer conhecer-te, conversar contigo. Até breve e sucesso e alegria nestas fotografias e nesta conversa que nos elucidaste acerca do teu projeto. João, muito obrigado, agradeço outra vez a oportunidade, foi de facto um gosto poder estar aqui a falar contigo, a trocar estas ideias contigo e pronto, e continuamos a fotografar e a tentar representar este território português que é maravilhoso. Obrigado. Muito obrigado.